Olá, professores, professores das diferentes disciplinas, professores da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Sejam todos muito bem-vindos, professores coordenadores e demais convidados. Estamos iniciando a nossa formação da Semana B, iniciando o mês de maio. Vamos juntos, pessoal. Professores, sejam novamente bem-vindos. Nós estamos, então, na Semana B, a semana de 29/4 a 6 de maio. Para esta formação da 6ª TPCDE, teremos como convidados os PCNPs Suelen, de História, PCNP Edneia, do Convívio e Educação, PCNP Ana Paula Santos, de Ciências, o PCNP Fábio Henrique, de Matemática, o PCNP Fábio, da Tecnologia, e o PCNP Alan Rodrigues, de Ciências Humanas. E a presente PCNP Márcia Lucena, de Língua Portuguesa. Novamente, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, trazemos a reflexão sobre o nosso posicionamento sobre o mundo, nossos sonhos, projetos de vidas de cada um de nós, ou seja, o que nós almejamos individualmente e planejamos no nosso cotidiano, e em especial atenção aos nossos estudantes. A primeira, então, nosso pensamento vem ao encontro novamente de uma citação de Paulo Freire, que diz que se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes, trazendo com certeza a nossa intervenção e com a nossa competência individual. Cada um de nós traz significados diferentes e posicionamentos que traduzem em ideias e valores, e é essa a nossa intenção. Nossa intenção é trazer ideias e valores inicialmente presentes em criatividade. Então, o nosso objetivo principal, o inicial, trazer aí a nossa divulgação do concurso da Diretoria de Ensino, que vem ao encontro da criatividade de todos os professores, e para isso nós contamos aí com a orientação do PCNP Fabiano, e o PCNP Fabiano trará todo o norteamento de como se dará o processo de encaminhamento do logotipo, da ideia do logotipo, a contribuição de todas as escolas, os professores. Em seguida, nós trazemos também o nosso comprometimento diante do plano de melhoria de resultado da nossa diretoria, como também das escolas. E como nós já havíamos percebido, nós estamos aí no aspecto da convivência escolar, o tratamento das relações que se fazem presente na humanização das escolas, na nossa tentativa de trazer uma melhoria da convivência humana. E nesse aspecto, nós chamamos também o Convívio Educação, na voz da nossa especialista Edneia, que vai trazer de uma maneira sintetizada, mas com grande eficácia, as ações direcionadas ao Conviva na Diretoria de Ensino, como na nossa Secretaria da Educação. Trazer aí uns aspectos norteadores das ações. E o Conviva dialogando, então, também com as rotinas de estudo, trazer o nosso aprimoramento profissional, falar sobre a autogestão, uma das competências socioemocionais que trazem de fundamental importância os nossos registros organizados, a nossa maneira de tratar no profissional de maneira clara, de maneira ética e também convencional a todos os aspectos de rotina direcionada à nossa função na educação. E, finalizando, dialogando com o aspecto do Conviva, das rotinas, e trazendo aí os nossos objetivos dentro do plano de melhoria das escolas, nós envolvemos a comunicação assertiva, que tem uma das capacidades primordiais, a escuta, a valorização do outro, a compreensão, dentre outros comportamentos essenciais que vão ser trazidos pela PCNP Suelen como técnicas a serem adotadas. É isso, pessoal. Nesse momento, eu passo a palavra para o PCNP Fabiano, que falará sobre o logotipo da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu me chamo Fabiano Proença, sou PCNP de Tecnologia. Hoje eu estou aqui para um momento muito importante. Como vocês sabem, a nossa Diretoria de Ensino aqui de Sorocaba, ela não tem um logotipo. Então, estamos aqui para convidá-los a divulgar ou até mesmo participar,
da criação do nosso logotipo aqui para a nossa diretoria de ensino de Sorocaba. Então eu peço aí a divulgação e a colaboração de vocês, né? Para a gente estar divulgando aí para os alunos, né? Para toda a rede aí, toda a comunidade escolar, para estar participando do concurso aqui da nossa diretoria de ensino. Então vou compartilhar aqui com vocês sobre as datas. Pessoal, então eu estou aqui com o PPT. É muito importante, né, que haja essa divulgação em toda a comunidade escolar, né? É importante divulgar para os alunos. Então peço encarecidamente aí, né, essa adesão aí, né, para todo o trio gestor, para os professores, né, e os alunos estarem participando da nossa eleição do logotipo aqui para a nossa diretoria de ensino de Sorocaba. Então, a inscrição vai até dia 27 de maio. Lembrando bem, até dia 27 de maio vocês poderão estar participando, enviando o logotipo no e-mail, no desornpe@educacau.sp.gov.br, e seria legal também, é importante estar colocando o nome da unidade escolar, o nome do servidor ou do aluno, lembrando, frisando que também os professores, os funcionários das unidades escolares, aqui da diretoria de ensino de Sorocaba, também poderão estar participando, né? Está enviando o logotipo. Então, quando você enviar o logotipo, já coloca a descrição também, né? Justificando o que significa os desenhos, a letra, o símbolo que estiver envolvendo aí no logotipo, né? Mostrando aí, né, por que está utilizando esses símbolos, a marca, as letras envolvendo o logotipo que vocês estarão enviando aqui no nosso e-mail. Então a inscrição vai até dia 27 de maio e o resultado da votação sairá no dia 16 de junho. Pessoal, eu conto com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, né, para divulgação e para toda a comunidade escolar. Eu vou ficando por aqui e eu passo a palavra para a PCNP Sueli. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sueli, sou PCNP de História, responsável também pela pasta do Grêmio e do MMR aqui na Diretoria de Ensino de Sorocaba. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o plano de melhoria da Diretoria de Ensino, que nós estamos com ações voltadas para a convivência, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tirei um recorte do nosso plano de melhoria. Vocês podem observar aqui que são ações, né? Nós temos o plano voltado para o ensino médio, onde nós temos um alto percentual, mais especificamente 55% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio tiveram um desempenho insatisfatório em matemática no Saresp de 2021. Aí nós temos aqui como duas causas raízes que as formações realizadas até o momento não foram efetivas para a superação das lacunas nas habilidades socioemocionais entre estudantes e equipe escolar, né? E como uma segunda causa raiz aqui, nós temos que muitas escolas têm fragilidade em promover ações para engajamento das famílias e a valorização dos estudos fora do ambiente escolar. E aí, nós vamos chegar nas ações, que aqui no caso das socioemocionais, né, das habilidades socioemocionais, promover formações direcionadas a vice-diretores e PCGs para aprimoramento das habilidades socioemocionais, tendo em vista a melhoria da convivência entre estudantes e equipe escolar. E a outra ação seria promover ações formativas para diretores e vices em relação a estratégias que as escolas podem viabilizar para engajar famílias na valorização dos estudos. Muitos podem estar olhando agora e falar, nossa, mas aí o problema está centrado em matemática.
o problema principal é matemática e agora estão fazendo ações voltadas dentro do problema da matemática, né, que a gente observou, ações voltadas para a convivência. Sim. Por quê? Porque, segundo o nosso estudo, a nossa discussão, né, os 5 porquês, nós percebemos, sim, que nós vimos de uma realidade, né, gente, de afastamento da escola, onde a convivência foi, sim, fator determinante para que esses alunos, para que esses estudantes alcançassem os objetivos, né, da excelência acadêmica. Então, por isso que nós chegamos nesse foco, principalmente no ensino médio. Tá? Então, várias ações da diretoria de ensino, ações formativas, ATPCs, formações para PCGs, vice-diretores, vão ser nessa direção também, mesmo com o problema na matemática. Tá bom? Olá, me chamo Edneia, estou como PCNT do Conviva. Irei comentar um pouquinho o que é o Conviva. O Conviva, ele é um programa de melhoria da convivência e proteção escolar. Ele foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com proposta que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor, seguro na busca da melhoria da aprendizagem. Esse programa, ele visa identificar as vulnerabilidades de cada unidade escolar. Temos, então, a convivência, a corresponsabilidade, medidas de segurança. Com isso, tendo como objetivo estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento às equipes e docentes no processo de aprendizagem, contribuir para um clima escolar positivo por meio do ambiente da aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor, contribuir para a melhoria de indicadores e permanência de aproveitamento escolar, promover e articular participação ativa da família na vida escolar de estudantes, articular e fortalecer a rede de proteção social em torno da comunidade escolar. Também nós temos as ações, né, que são integradas para a melhoria em prol da aprendizagem, né, o método de melhoria de convivência escolar, o GPEM, as ações coordenadas com o GSPEC, as formações e acompanhamentos das equipes regionais e locais, a integração com a rede protetiva, os vídeos de monitoramento, o PLACON. E aqui, enquanto diretoria de ensino de Sorocaba, nós temos o método de melhoria de resultados, que é estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento, engajar as famílias para a valorização dos estudos, promover a escuta ativa nas escolas, formar gestores e professores estudantes com foco em habilidades e competências socioemocionais. Comentando um pouquinho, essas estratégias, né, de apoio e acompanhamento, elas seriam também para gestores, professores, estudantes, com engajamento das famílias para essa valorização dos estudos. E para isso, eu tenho na escola o conselho de escola, a APM como participativo e ativo, para que eu possa chegar até essas famílias, né, para eu consiga chegar para esses pais responsáveis. Promover a escuta ativa nas escolas, né, sentir os sinais antes de acontecer, né, como meio de prevenção. Então, ou seja, desenvolver a prática ativa, né, como que nós também iremos com essas formações para os gestores, professores, estudantes, com foco nas habilidades e competências socioemocionais. Pois a educação, ela está cada vez enxergando as pessoas em sua totalidade. Para isso, essas ações de convivências, elas devem estar articuladas com a gestão. É isso.
Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Fábio Henrique Barbosa. Eu sou PCNP da disciplina de Matemática, aqui da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Né? E nosso ATPC, né, voltado agora para a disciplina de Matemática, vamos falar sobre rotinas de estudos, roteiro formativo e a competência socioemocional, autogestão. Vamos lá, então. Esse é o meu contato, né, para quem tiver alguma dúvida, sugestão, crítica. Bom, pensando no roteiro formativo, né, a gente tem que pensar também nesse percurso no qual o aluno se dá. Né? Lembrando que aqui nessa imagem, a gente tem também os anos iniciais, que também faz parte desse percurso, e também tem, então, intrinsecamente, né, umbilicalmente ligado, como diria Guilmar Nano de Mello, umbilicalmente ligado a rotina de estudos com o percurso, tá bom? Então, temos desde os anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, uma coisa está ligada à outra no sentido de que dedicação, possibilidades de estudo, né, e tudo que tem envolvido. Para o professor, nós temos aqui, desde os anos finais, né, desde os anos iniciais até o ensino médio, esse material no qual a gente tem que usar. Por que eu falo que tem que usar? Porque ele otimiza o tempo do professor. Né? Não é obrigatório usar, mas ele é um instrumento de apoio. Tá? E esses instrumentos de apoio, eles ajudam, porque foi pensado justamente dentro do currículo. Tá? Então, olha só, desde os anos finais do ensino médio, temos ali o ensino de ciências, língua portuguesa dos anos iniciais, matemática dos anos iniciais. Esse roteiro é desse ano. Né? Como o primeiro bimestre se encerrou recentemente, agora já vai ter o do segundo bimestre. Tá bom? E aqui está o link, assim como todo o material utilizado, a gravação, ele vai estar disponível, todos esses materiais, lá no Drive da Diretoria de Ensino. Bom, falando aqui do ensino médio, né, anos finais do ensino médio, nós temos esse roteiro formativo, que eu gostaria, muitos já têm esse contato com esse material, mas para o professor, né, eu mesmo, quando estava na sala de aula, eu desconhecia alguns materiais, por conta de toda a movimentação que a escola tem, né, é viva. Né, e a gente é muito material orientador que a gente tem, oficiais e não oficiais. Né, então, mas a gente tem que utilizar os materiais que a gente pode. Né, e apresentar isso para o professor, por mais que você não seja da área, né, o PC aqui em questão, por mais que você não seja da área, você apresentando isso para o professor, ele vai ter esse domínio. Tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro bimestre, né, então, tivemos aqui o foco da matemática em letramento matemático. Então, né, ele é dividido em situações de aprendizagem, né, que vai desde a resolução de problemas até criação e desenvolvimento de projetos com habilidades essenciais. Esses processos que teve, esse processo matemático, ele focou em resolução de problemas, investigação da matemática, modelagem matemática e aprendizagem baseada em projeto. Tá bom? A gente sabe da defasagem, né? É evidente a defasagem da disciplina de matemática em relação à aprendizagem dos alunos. Né? Mas a gente não está sozinho, nós podemos pedir apoios, projetos, parcerias, tudo que possa vir a ser bom para o desenvolvimento lógico-matemático do aluno, também, né, é bem-vindo para nós. Né? Então, vamos falar um pouquinho desse material. Né? Esse roteiro, como disse, que terminou o primeiro bimestre recentemente, vai vir do segundo bimestre também. Então, vamos falar ali do nono ano, da situação de aprendizagem 4, lá embaixo. Aqui, ó. Razão e proporcionalidade direta e inversa, que possivelmente o professor possa estar, assim como nos demais anos, finalizando a situação de aprendizagem 4. Claro que depende da turma, claro que depende de toda a situação no qual a escola se encontra, né? Mas provavelmente ele está aqui, ou iniciando ou finalizando, né? Então, olha que bacana, ele está aqui, ele está totalmente dividido as situações de aprendizagem, o ano e série. Né, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio.
Então, terceiro ano da terceira série do ensino médio, temos ali na situação de aprendizagem 4 também ponto médio de retas, distância entre pontos e no eixo cartesiano. E quando você vai, né, por exemplo, temos aqui as situações de aprendizagem e o ano série, perfeito. E daí, no desenvolvimento desse material, que ele vai estar também disponível, você vai lá e ele fala o roteiro formativo referente a cada situação de aprendizagem. Então, temos aqui do ensino médio, da primeira série, da segunda série, né? Ele vai falando de cada situação de aprendizagem. E da terceira série, olha só. Então, temos lá, e ele especifica, e isso é muito bom para o professor, né? Ó, identificar as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos da aprendizagem das aulas. Identificar na resolução de problemas, contribuições e valores importantes para o letramento matemático. Então, né, é importante o professor ter esse contato com esse material justamente para poder se orientar, né? Estamos falando de rotina de estudos agora para professor, né? Nesse sentido. Então, esse material está aqui, é para ser utilizado, né? E agora a gente também tem que pensar para os alunos. Também temos esses procedimentos de rotina. Esse daqui foi retirado do NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Então, essas rotinas, falar em voz alta. Para falar em voz alta, ele vai ativar a memória, aciona várias as sinapses, né, cerebrais. Segundo item, lembrando que esses itens, eles não são só esses são alguns. Né? Cada ser indivíduo tem uma forma de ter uma aprendizagem mais eficiente. Né? Então, aqui são sugestões. 2, sistematizar conteúdos, condensa o que quer aprender, estimula o processo da aprendizagem. Utilizar imagens, né, e desenhos, ele aprende com mais qualidade, sai do papel e vai para a memória. Contribuir para mapa mental. Mapa mental, né, existe até os aplicativos, programas que agora já elaboram os mapas mentais. Né? E temos aí também, vamos dizer assim, a escola, algumas escolas ainda enfrentam grandes dificuldades em relação à tecnologia, né, em diversos sentidos, né, tanto eu falo por mim também como pessoal, eu lembro até agora do Teams, né, que quase fiquei bem assim nervoso para aprender e depois vai pegando o jeito. Esse próprio programa que eu estou falando com vocês, né, então assusta, mas a gente também sabe o quanto que ele tem um poder de ampliar, né, os nossos horizontes em relação a nós mesmos e em relação à mensagem que você quer passar. Construir um mapa mental seria expandir em pequenas raízes, é uma ferramenta poderosa, desenvolve a criatividade, aumenta o processo de informação. Ensinar outra pessoa faz muito sentido para mim. Faz muito sentido e eu penso que ensino para vocês também, que veio pelo grande amor pela educação. Você poder ensinar alguém aquilo que você tem é uma das dádivas. Né? E vocês, nós somos muito, vamos falar assim, a gente tem um poder muito grande. Né? A gente consegue mudar vidas. Né? E, para mim, é muito importante isso. Eu lembro da matemática que o pessoal não entendia, matemática e não sei o quê, eu não sei teve essa facilidade. Ensinar, comecei a aprender, né? E eu aprendo e ensinar outra pessoa. Então, produzo links de informações, ativa a memorização e concretizo a aprendizagem. Conecto a todas as demais orientações. Né? Bom, temos também esse cronograma integrado, agora já está aqui do segundo bimestre, que já está atualizado aqui para vocês. Esse cronograma integrado é muito importante porque você pensa nas situações de aprendizagem, sequências didáticas, com o apoio do centro de mídias. Então, é para otimizar mesmo o tempo. Aqui está falando das APs, está falando até do feriado que vamos ter e tudo mais. Então, é um cronograma. Uma rotina de estudos também exige um cronograma. Né? E de acordo com cada ano série, nós como professores, eles quanto alunos. Né? Tudo são processos de aprendizagem, a gente vai, no decorrer desse percurso, a gente vai entendendo como que a gente aprende melhor e como a gente ensina melhor. Né? Aqui temos as ciências da natureza,
né? E vamos aqui para o Instituto Ayrton Senna. Para a gente pensar, então, numa rotina de estudo, percurso formativo, nós também temos que pensar numa autogestão, que é um dos 5 grandes domínios que há da BNCC em relação ao socioemocional, né? Então, aqui temos os 5 grandes domínios: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. E disso são derivadas mais 7 competências. Hoje, focando em autogestão, que diz respeito à capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber como alcançá-los de maneira ética. A autogestão se relaciona com a habilidade de fazer escolhas em relação à vida profissional, pessoal e social, estimulando a liberdade e a autonomia. Autogestão: determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Por quê? Porque a autogestão nada mais é que você manejar e organizar suas próprias responsabilidades. Nem um pouco fácil. Nem um pouco fácil, né? Então, estamos fazendo isso com os alunos e nós também estamos aprendendo nesse sentido, não é? Então, é uma tendência das pessoas a serem mais autônomas, essa autogestão disciplinadas, eficientes, para atingir os objetivos que a gente está propondo, né? Seja pessoal e seja profissional. E para eles, no caso, na sala de aula. Então, agora temos um vídeo, tá bom? A autogestão está relacionada a uma tendência das pessoas a serem mais autônomas, disciplinadas, eficientes e orientadas para seus objetivos. Por causa disso, são capazes de manejar e organizar as suas próprias responsabilidades e compromissos. Essa macrocompetência é essencial para estabelecer e cumprir metas, agir de forma responsável e cidadã, realizar projetos e superar desafios que a vida, no mundo contemporâneo, apresenta no cotidiano de todos nós, como a realização de múltiplas tarefas simultaneamente. O mais interessante sobre a autogestão, assim como as outras macrocompetências, é que ela pode ser aprendida, ou seja, todos podem desenvolvê-la. Mas que características compõem a autogestão? E como elas se apresentam quando desenvolvemos projetos? A macrocompetência autogestão é composta pelas competências de responsabilidade, organização, foco, persistência e determinação. Vamos nos aprofundar em cada uma delas. Responsabilidade é a capacidade de cuidarmos da realização de nossas tarefas, cumprindo os compromissos que assumimos, mesmo quando é difícil para nós. Para isso, é necessário uma postura de comprometimento com o todo, para além de nossos interesses individuais. Organização é a competência para coordenar seu tempo em relação às suas atividades, bem como se planejar para o futuro. Ter foco, por sua vez, consiste em conseguir selecionar e direcionar toda a nossa atenção apenas aos estímulos que julgamos importantes para a realização da tarefa com a qual estamos envolvidos, evitando distrações. Persistência é a capacidade de se esforçar para completar tarefas sem procrastinar ou desistir quando obstáculos aparecem. E, por fim, a determinação se relaciona a conseguir estabelecer objetivos claros e ter ambição e motivação para executá-los, ou seja, se entregar plenamente ao que é preciso para conseguir realizar as tarefas ou projetos, não se limitando a fazer apenas o mínimo que se espera. Todas essas competências são extremamente relevantes no planejamento e execução de projetos, tanto no âmbito profissional, para se dedicar às tarefas do dia ou traçar um plano de carreira, quanto na vida pessoal, em situações como planejar uma viagem ou mesmo uma festa. Assim, a autogestão é uma qualidade indispensável para que em todas as áreas da vida possamos identificar nossos objetivos e, sobretudo, alcançá-los. Olá, pessoal. Eu novamente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação assertiva.
Bom, deixa eu passar aqui. Nós temos vários tipos de comunicação, né? A comunicação agressiva, a comunicação passiva, a comunicação manipulativa e, por fim, a comunicação assertiva, que é o nosso objetivo, né? Por quê? Nós temos, falando aqui pela ordem, a comunicação agressiva. E o que vem a ser a comunicação agressiva? A pessoa, geralmente, já chega na defensiva, né? Então, essa comunicação acaba não acontecendo de modo saudável. Ou ela já chega com a cara fechada, parecendo que está irritada, aí a pessoa já fica desconfortável de repente, falar ou pontuar alguma coisa, ou fala muito alto, já chega gritando. Esse é um tipo de comunicação agressiva, né? Nós temos também a comunicação passiva, que ela é o contrário. Na verdade, a pessoa se isenta dessa troca, né? Como assim? A pessoa não se comunica, a pessoa não se posiciona nessa comunicação. Ela somente aceita passivamente o que está sendo colocado. E a comunicação manipulativa, quando, na realidade, aquela pessoa acaba manipulando para que o outro faça ou concorde com o que ela está falando, né, pontuando naquele momento. E, por fim, a comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela é aquela que a gente procura sempre, né? É o nosso foco, que é quando a gente tem uma fluidez nessa comunicação, não existe necessidade de grito, a gente fala com clareza, traz o outro à reflexão, né? Não isentando ele do processo, para acabar caindo na passividade. Ela respeita o olhar do outro, né, diante das situações. Ela também, até mesmo a linguagem corporal, ela respeita quem está recebendo aquela informação. Tá? Depois, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui, o que de fato é a comunicação assertiva? Segundo o dicionário, assertivo é aquele que expressa segurança ao agir, que se comporta de maneira firme, que demonstra decisão nas palavras, ou seja, é mais do que um simples orador. É um bom comunicador. E isso traz uma reflexão para a gente na sala de aula. Será que na sala de aula está acontecendo, de fato, uma comunicação assertiva, ou nós estamos nos restringindo somente a passar a informação? Né? Essa é uma reflexão importante, interessante. Esse aluno ele está sendo passivo nesse processo ou não? Né? Porque às vezes a gente está, nós estamos dando aquela aula, estamos passando todas as informações importantes, ajustado na habilidade. Porém, será que esse aluno realmente ele está ativo? Ele está participando, construindo essa aprendizagem junto? Né? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer enquanto docente. Né? Dentro desse processo de comunicação, eu estou sendo claro? Esse aluno está conseguindo participar desse processo? Né? Isso é muito importante. Ou será que eu estou sendo agressiva? Eu já estou chegando na sala de aula, às vezes já chego com a cara fechada. Parece que a gente já chega procurando conflito. Né? Então, essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. Continuando aqui. Algumas dicas. Algumas dicas mesmo, na prática, para a gente se policiar no nosso dia a dia, né? De como ter, de fato, uma comunicação assertiva. Aprenda a entender o outro, né? Como que é esse outro? Quais são as características dele? Será que ele é mais quietinho, ele é mais introvertido? Ou não, ele acaba se sensibilizando com uma facilidade muito grande e, às vezes, se eu for falar com ele naquele momento, eu vou acabar desencadeando um outro problema, né? Então, isso é muito importante, né, gente? Eu falo que a pedagogia da presença não é só para PEI. A pedagogia da presença, o estar presente, o fazer-se presente,
é todo dia, a todo momento, durante a aula, durante a nossa prática pedagógica mesmo. A todo momento tem que haver a pedagogia da presença. Aprenda a ouvir na essência. O que é isso? Ouvir. Gente, o ouvir não é só estar realmente, né? Você precisa respeitar aquele momento do ouvir. O aluno vai chegar até você e às vezes vai desabafar uma coisa que para ele é seríssima, para ele é importantíssima, e a gente está quieto. Em tese, está escutando, né? Mexendo em diário, às vezes até com o computador aberto, fazendo outra coisa. Você não tem um olhar fixo para a pessoa, você não tem essa troca receptiva com a pessoa que está ali, às vezes num momento até delicado, né, falando, expondo situações. Então, é muito importante a linguagem corporal nesse processo, né? Então, é ouvir mesmo. Se você vai reservar, se for o caso, se não conseguir naquele momento ouvir o aluno, aguarda só um minutinho, eu estou concluindo, eu já paro para te escutar. Às vezes é muito melhor, sabe? Às vezes não consigo nesse momento, é melhor do que prolongar uma situação e fazer do jeito que não é o mais adequado naquele momento, para aquele aluno ou o que ele precisa, tá? Atenção à sua fala. Então, nós temos que tomar cuidado ao modo que eu falo, o modo que eu estou me expressando. Será que aquele aluno, foi o que eu falei, a comunicação para existir tem que ter a troca, né? Eu não posso somente ficar expondo, eu tenho que ter a troca. Será que isso está acontecendo? E como que eu sei que isso está acontecendo? Né? Eu vou perguntar para o aluno. Gente, né? Aí às vezes a gente pergunta na sala de aula, estão entendendo? Às vezes fica aquele silêncio, puxa, isso já é um termômetro, né? Às vezes não entenderam nada, só ficaram quietinhos, respeitando o momento, mas não houve a comunicação, não houve a troca. Isso é importante, né? Linguagem rebuscada, né? Nós sabemos que nós somos especialistas naquilo que nós estamos fazendo. E, muitas vezes, a gente utiliza do nosso vocabulário vasto, mas será que esse aluno tem esse repertório? E será que é o momento de eu somente utilizar essa... Não que a gente não tenha que usar e dar repertório para os nossos alunos, não é isso. Mas será que naquele momento eles estão preparados para compreender o meu objetivo da aula utilizando esse tipo de linguagem? Né? É muito importante esse cuidado. Acerte o momento. Escolha o momento e o tempo certo para se manifestar. É aquela coisa, né, gente? Às vezes a gente tem que ter a sensibilidade para se manifestar no momento correto. Às vezes o aluno, principalmente nessa situação que a gente está vivendo, que está todo mundo muito sensível, às vezes naquele momento ele só quer falar, ele só quer desabafar, às vezes ele nem quer nenhum tipo de conselho. Então, às vezes a gente tem que ser um bom ouvinte também. Depois, em outro momento, retoma a conversa de uma outra forma, aí sim, de repente dando algum exemplo, enfim, mediando da forma correta, né? Essa sensibilidade, gente, ela é muito, muito, muito importante para a gente acabar não comprometendo as pessoas ou não expondo as pessoas, às vezes, no momento indevido, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade de ponderar o contexto, né? A situação, enfim. Tem embasamento. Gente, uma coisa que não tem como falar, né, não erra. Quem realmente sabe do que está falando, quem realmente se preocupou em estudar, né? Isso é para aluno, isso é para docente, isso é para a vida. O que te dá segurança ao falar? E o aluno sente essa segurança ao falar no dia a dia da sala de aula. É o embasamento. Pode acontecer, e que bom, tomara que aconteça, né? Porque isso significa que os nossos alunos estão estudando e estão se aprofundando, buscando informação, de um aluno, às vezes, saber mais daquele ponto, daquela habilidade específica do que eu. E qual o problema nisso? Né? O professor não é uma enciclopédia. Vai acontecer.
E quando acontecer, como que eu devo me portar? Com humildade. Olha, eu não sei. Realmente isso me passou, mas eu vou anotar aqui a sua pergunta e vou procurar me aprofundar sobre esse assunto. Pronto, sabe? Eu garanto que o aluno vai começar a admirar ainda mais esse professor. Ele vai começar a ver esse professor como uma pessoa humilde, uma pessoa que está aprendendo também. E se esse professor está em constante aprendizado, eu também estou em constante aprendizado, em constante formação, e eu nunca posso parar de estudar. Isso é ótimo. Seja um bom intermediador. Isso daqui, gente, também é bem importante, né? Às vezes, numa situação de conflito, a gente tem que saber mediar também, né? Não tomar uma posição logo de primeira, ouvir, encorajar, né? Expressar-se também, mais uma vez, né? De maneira pertinente, na hora correta, tendo em vista o contexto, né? Isso acontece muito nas escolas. Às vezes, num conflito, ali numa situação de conflito, com alunos ou até mesmo com os pares. Nós estamos sensíveis, vou falar mais uma vez, né? Isso pode acontecer. Então, saber mediar da melhor forma, sendo solícito, enfim, estando à disposição, estando sempre aberto a ajudar, sem pré-julgamento, sem gerar mais uma questão, né? Somente por estar ali para ajudar mesmo. E buscar evolução contínua. Gente, vocês não vão sair dessa formação já conseguindo... Nossa, eu sou especialista. Nós não somos, eu não sou. A gente está em constante aprendizado e que bom, né? Sempre se policiar nesse sentido. Às vezes, se não faz parte da nossa prática, nós vamos estudar, nós vamos procurar aprender, se comunicar da melhor forma, incorporar isso na nossa prática do dia a dia, porque isso vai melhorar muito os conflitos. A maior parte dos conflitos vão acontecer onde? Dentro da sala de aula, né? E se você tem uma formação nesse sentido, se você consegue se policiar, mediar, gente, melhora demais, né? Então, é formação. É ir atrás, é buscar conhecimento e se aprimorar todos os dias nessas relações interpessoais, tá? E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: vamos nos enxergar também de maneira contextualizada, gente. Eu já falei, vou falar novamente. Estamos numa situação delicada, onde todos nós precisamos de acolhimento, tá? Então, sintam-se acolhidos também aqui pela diretoria de ensino. No que vocês precisarem, vocês não estão sozinhos. Entrem em contato conosco, entrem em contato com o seu gestor, se for o caso, venha até nós, tire suas dúvidas, que nós estamos juntos. E nós vamos superar essa parte, né, tão delicada que está sendo essa situação ainda pandêmica, mas de retorno presencial, onde as convivências estão tão fragilizadas. Tá bom? Mais uma vez fico à disposição. Obrigada.